Olá pessoal, bom dia. Nossa aula de hoje é livro A Prova Brasil, página 56. Iremos falar sobre poema e haikai. De início vem a definição do gênero poema. É um gênero da esfera literária que se caracteriza predominantemente pela expressão dos sentimentos do eu lírico, que pode ser definido como uma espécie de narrador e não deve ser confundido com o poeta, que é aquele que escreve o poema. Eu irei deixar agora um vídeo explicativo sobre o gênero textual poema. Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre o gênero textual poema. Você sabe o que é um poema? Como é formado? Vamos começar pelas rimas. São chamadas de rimas as palavras que terminam com o mesmo som. As rimas estão presentes nos poemas, mas não em todos eles, e são chamados de versos brancos, mas isso é matéria que vocês aprenderão mais para frente. Observe os exemplos de rimas abaixo. Pastel rima com papel. Observe o final de cada palavra. Elas terminam iguais, então possuem o mesmo som. Janela rima com panela. Canção e coração, cola e bola, pato e rato. Então agora vamos falar sobre os poemas. O poema é um gênero textual que é formado em estrofes e versos, e muitas vezes apresentam rimas nos finais dos versos. Vamos analisar um verso? Leia junto comigo o poema de Isabel Cristina Silveira Soares. Ser criança. É muito bom ser criança, é ter direito e proteção. Ser do mundo é esperança, e ter cuidado, amor e atenção. É deixar livre o imaginar, e com tudo poder brincar. Uma caixa de papelão pode ser um carrinho, uma casinha de bonecas ou até um caminhão. Brinco com o vento, a chuva, o tempo e a natureza. Em meu mundo de sonho reina a verdadeira pureza. Agora vamos analisar o poema por inteiro, começando pelo título, Ser Criança. E é chamado de verso cada linha do poema, como vocês podem ver aqui no exemplo. E são nos versos do poema que nós encontramos as rimas. Vamos analisar? Quantos versos tem esse poema? Escreva abaixo aí nos comentários a sua resposta. Já falamos sobre os versos, agora vamos falar sobre as estrofes do poema. As estrofes são cada conjunto de versos no poema. Nós podemos analisar aqui que esse poema há várias estrofes. Conseguem ver? Cada pedacinho desse indica uma estrofe. Então, deixa aqui nos comentários quantas estrofes você identificou nesse poema. E por hoje é só. Espero que você tenha gostado da aula. Então, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, deixe sua curtida nesse vídeo e até um comentário que vai nos ajudar bastante. Até breve! Pessoal, logo após o vídeo, vocês irão ler o texto e fazer o que se pede. Vocês irão ler este poema de Manuel de Barros. Logo após a leitura, vocês irão responder questão 1. Que palavras do poema indicam que o eu lírico escreve na primeira pessoa do singular? Temos várias palavrinhas no poema, né?
principalmente verbos na primeira pessoa do singular. Existe, sou, tenho. Também temos os pronomes eu, meu e etc. Segunda questão. Ao escrever na primeira pessoa do singular, o eu lírico, letra A, revela que era alvo de críticas. B, expressa seus sentimentos. C, incentiva o leitor a escrever. D, mostra que só pensa em si. Ele expressa, seus sentimentos. Vem terceira questão. Há no poema palavras como zoró e pra, que são típicas de que linguagem, pessoal? É da linguagem informal. Quarta questão. Que efeito de sentido o verso? Aquele que morro bem, que entorta a bunda da paisagem, provoca no leitor. O que esse verso provoca no leitor? Provoca humor, Porque pode levar o leitor a imaginar um fato cômico. Quinta questão. Releia os 3 primeiros versos do poema. Vocês irão reler os 3 primeiros versos. Nesse trecho, o eu lírico apresenta um fato, a maneira como algumas pessoas classificam aqueles que se dedicam à criação de poemas, ou seja, o poeta. Com base nesses versos, apresente as opiniões dos familiares do eu lírico relacionadas a esse fato. Respondam esta questão. Sexta questão. Agora leia a definição que Fernando Pessoa, outro autor importante de nossa língua, propõe a ocupação de poeta. Aí vem o poema Autopsicografia, de Fernando Pessoa. Poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escrevem na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. Assim, nas calhas de roda gira a entreter a razão, esse camboio de corda que se chama coração. Fernando Pessoa. Aí vem, a definição de Fernando Pessoa é diferente ou próxima da de Manuel de Barros. Ele apresenta outra maneira de entender o trabalho do poeta. Pessoal, faça a comparação desses 2 poemas para responder esta questão. Sétima questão, o verso. O poeta é um fingidor. Apresenta metáfora. Explique sua resposta. Aí logo abaixo vem a definição de metáfora e vocês irão responder e explicar. Oitava questão. Releia a segunda estrofe do poema Autopsicografia. Com base nesses versos, é correto afirmar que o leitor. Letra A. Sente as 2 dores. B. Confunde as 2 dores do poeta. C. Compreende a dor que o poeta sente. Ou D. Sente apenas a dor que o poeta não sente. E aí, pessoal, leiam novamente o poema para responder. Nona questão, no verso, não as 2 que ele teve. A que as palavras destacadas referem? As dores do poeta, A dor original que o poeta sente e a dor fingida, transformada por ele. Agora vocês irão ler a definição do gênero textual haikai, também chamada de haiku. É uma forma poética criada no Japão que se popularizou pelo mundo. Eu vou deixar agora um vídeo explicativo sobre o haikai para vocês, tá? E aí, galerinha, beleza? Hoje a nossa aula é sobre o gênero textual haikai. E nós já vamos lembrar que sempre que a gente fala sobre gênero textual, nós estamos falando da diversidade de textos que nós temos. Quando a gente diz gênero textual entrevista, gênero textual charge, gênero textual fotografia, todos fazem parte dessa diversidade de textos.
Por que que eles recebem essas classificações? Por que que a gente chama de gênero textual? Porque cada um tem suas características próprias que nos ajudam a identificar. A gente jamais conseguiria pegar uma entrevista, por exemplo, e jogar dentro de um outdoor. E você ir passando na estrada, numa estrada, por exemplo, né? Numa BR, e você vê aquele cartaz gigante com entrevista. Se você tá no carro, no ônibus, você teria que parar para fazer a leitura. Então, cada texto tem suas características, tem sua forma de ser divulgado, tá? Então, hoje nós vamos entender um pouquinho o que é haikai. A primeira informação que nós vamos aprender é que o haikai é um texto poético, ou seja, ele é em forma de poesia, certo? Ele vai vir com versos, certo? Ele apresenta versos curtos. O haikai é um texto muito curto, a gente vai já ver os exemplos. Ele tem apenas 3 versos. E esses versos também são curtos. Vamos lembrar que os versos são cada linha do texto poético, né? O texto poético, ele é em forma de versos, de linhas curtas, não é linhas contínuas como os parágrafos. A outra informação é que geralmente os haikais, eles falam sobre temas voltados para a natureza. Então, o fogo, o vento, o mar, as estrelas, certo? E por último, ele é de origem japonesa, então está aí a explicação, né? Na língua japonesa, um desenho de nada que para nós parece uma letra, um desenho qualquer, muitas vezes é uma frase ou até tem um significado muito maior, praticamente como um texto, certo? Então, como ele tem origem japonesa, ele acaba sendo bem resumido, bem curto. Esse haikai aqui está no livro de vocês, tá? Na página 222. Então, olha só, é só isso aqui o texto. Começa a ventar, o velho apanha o casaco, o menino a pipa. É só isso. Só diz isso o texto. E esse texto aqui está falando sobre o vento, né? Um elemento da natureza. Percebe que ele tem 3 versos. É um texto curto. Nós entendemos que começa um vento, né? Uma ventania forte. Uma pessoa idosa, não um velho, apanha um casaco, né? Pega uma criança, que é um menino, e a pipa. A pipa deve ser o brinquedo da criança. Então, é só isso aqui o texto. Isso aqui é o gênero textual haikai. Vamos ver mais esse? Vamos ver mais esse de Milor Fernandes, que é bem conhecido, né? Um poeta bem conhecido. Então, só tem assim: na poça da rua, o vira-lata lambe a lua. Estão vendo o elemento da natureza aqui, a lua? Então, só diz isso, que uma poça lá no meio da rua, né? Vem o vira-lata, vem um cão, um cachorro de rua, e ele vai lamber a lua, só que aonde? No reflexo que está ali naquela poça d'água. Dá para entender direitinho o que é haikai? Eu espero que você tenha entendido esses nossos conteúdos de hoje. Agora nós vamos resolver a nossa atividade e até a nossa próxima aula. Pessoal, após o vídeo explicativo sobre haikai, vocês irão ler o texto e fazer o que se pede. A gaveta da alegria já está cheia de ficar vazia. Alice Ruiz. 10ª questão. Qual é o tema desse haikai? 11ª questão. Nesse haikai, a palavra cheia é ambígua. Por que significa alegre e triste? Infeliz e vazia, irritada e feliz, ou repleta e cansada? 12ª questão, marque um X na correta. 12ª questão, com base no que você aprendeu sobre os poemas nesta lição, é correto afirmar que uma das características do haikai é a concisão na forma, expressão da tristeza, ser linguagem rebuscada ou D, referência à natureza. É a letra A, a resposta correta. Pessoal, eu estarei à disposição até 11h30 para qualquer dúvida que vier a surgir, tá?
Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.